Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Carreiras e Profissões. Esse programa é uma iniciativa da ABRE, Agência Brasileira de Estágio, e Universidade Anhanguera, Unidade Santo André. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o tema de preparador físico, de técnico de futebol, o desenvolvimento do esporte com as crianças, principalmente com o futebol. Para conhecer um pouquinho do dia a dia desse profissional, nós visitamos uma escolinha de futebol em São Caetano e acompanhamos um pouquinho o trabalho desse grupo de atletas, desse desenvolvimento. Então vamos acompanhar, pode rodar. É isso aí, pessoal, muito legal, deu para entender um pouquinho do dia a dia de um técnico de futebol, como as crianças encaram esse vínculo com o esporte, com o desenvolvimento. E para falar um pouquinho mais sobre tudo isso, nós temos muita honra de receber em nossos estúdios ele que é palestrante, consultor, coach de carreiras, nosso grande amigo Fábio Avelar. É um prazer, Fábio. Honra é toda minha, Zé. Obrigado. Muito Obrigado legal pelo convite mais uma vez. Muito bacana. É um grande prazer recebê-lo aqui. E também, com muita honra, recebemos eles, que é ex-jogador de futebol, hoje técnico de futsal do São Caetano Palestra, Robson Santos. Tudo bom, Robson? Tudo bem. É um prazer aí estar com vocês aqui, Robson. Prazer é meu. Então, vamos lá. Para começar, Fabio, nos conte um pouquinho sobre a sua atuação junto ao Robson, junto à escolinha de futebol. Então, Zé, tudo começou porque, como você sabe, a minha carreira profissional é dentro da área de treinamento e desenvolvimento, né? Trabalho com palestras de vendas, liderança, desenvolvimento pessoal. E aos poucos eu pude observar que trabalhar com adultos sempre tem algumas barreiras que dificultam a gente conseguir o resultado efetivo dentro daquilo que a gente faz, né? Quando eu falo de resultado, eu estou falando o seguinte: é difícil as pessoas colocarem em prática, porque os adultos normalmente eles já impõem algumas barreiras, né, de alguns vícios. Não é fácil você se desfazer de velhos hábitos para adotar de novos, né? O ser humano às vezes
perde um pouquinho o entusiasmo, a energia durante a vida, acaba caindo naquela zona de conforto. E é difícil, né, muitas vezes, conscientizar as pessoas durante o dia a dia da necessidade deles desenvolverem habilidades importantes. E aí, acompanhando o trabalho do Robson, né, com as crianças, algo que ele faz fantástico lá dentro do São Caetano Palestra, eu observei que o esporte ensina tudo isso. Né? A questão de disciplina, a questão de trabalho em equipe, saber lidar com pressão, com cobrança, né, visão estratégica, enfim, várias das habilidades e competências que eu trabalho dentro de empresas com adultos, eu vejo que o Robson trabalha isso naturalmente dentro do dia a dia dele, forma lúdica. Proporcionando isso às crianças, ao mesmo tempo algo que elas gostam de fazer, se divertindo, jogando bola e se desenvolvendo, né? Então, a partir daí nasceu o Incentive, né, que é um projeto de captação de recursos justamente para auxiliar trabalhos como esse que o Robson faz junto com as crianças. O Incentive, ele vocês desenvolveram para captar recursos para o projeto? Isso, exatamente, para explorar esse potencial que eu falei, ou seja, explorar o potencial que o esporte tem de ensinar, né? E desde criança. Aí eu tenho certeza que os resultados serão bem maiores na fase adulta, né? Então o Incentive foi criado justamente para dar apoio para trabalhos como esse que o Robson faz, que inclusive precisa muito de apoio, porque enfrenta muitas dificuldades. Incentive os nossos telespectadores a ajudar, né? Perfeito. Quem estiver assistindo e tiver conhecimento com empresários, pessoas dispostas a apoiar o esporte, desenvolvimento de crianças através do esporte, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, do Incentive, porque vale a pena. Porque é um trabalho, acima de tudo, de formação de cidadania, não só de formação de atletas, de jogadores de futebol, mas de homens e mulheres de futuro, né? Muito legal. E Robson, nos conte um pouquinho como você iniciou na sua carreira esportiva, todos os títulos até aqui. Eu comecei como eu fui atleta de futsal, não cheguei a jogar no campo. E quando meu filho fez 5 anos, eu comecei a levá-lo ao futebol. Aí foi onde eu fiz alguns cursos, fiz a faculdade de educação física e passei a cuidar. E comecei a trabalhar com futsal, especificamente com as crianças. Né? E minha especialidade é justamente as crianças de 7 a 10 anos. Hoje no projeto a gente conta com crianças de 7 a 18 anos. São 7 categorias. A gente disputa os campeonatos da Federação Paulista de Futsal. Hoje a gente bate de frente com clubes de tradição como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Recentemente nós fomos vice-campeões agora na categoria Sub-10. Nós enfrentamos nas quartas de final o Santos Futebol Clube. Na semifinal nós conseguimos ganhar do Palmeiras e fomos para a final com o Clube Atlético Ipiranga e acabamos sendo vice-campeões. Bacana. Tem muitos títulos que o senhor já conquistou com o futsal? Poxa, tenho... Consegue nos colocar alguns deles? Eu fui campeão Eu tenho uma categoria que é uma faixa etária que é de 2004, crianças nascidas em 2004. Com essas crianças nós fomos campeões sub-8, fomos vice-campeões sub-9, campeão sub-10 metropolitano e estadual, que são 2 campeonatos, um até o meio do ano e outro no segundo semestre. Esses mesmos atletas eles foram campeões sub-12, né? São garotos que hoje eu tenho a honra de tê-los em clubes no campo. Eles jogam salão comigo e jogam campo no Palmeiras, no São Paulo, no Santos. Aí saíram daí do projeto. Isso, o projeto hoje a grande formação nossa hoje, o que a gente faz para manter esses atletas? Nós temos parcerias hoje com alguns clubes, São Paulo Futebol Clube, Corinthians, Santos, onde a gente manda os garotos para lá. Então nós começamos um trabalho com futsal aqui com 7 anos, com 8 anos e com 10 anos a gente encaminha eles para os grandes clubes. Perfeito. Esse até é um segredo da gente manter esses atletas com a gente jogando em alto nível. Não, perfeito. Fábio, você como educador, quais as formas de atuação do profissional de educação física, né, dentro do futebol? Então, Zé, o Robson é um grande exemplo disso, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, que hoje o profissional de educação física, ou aquele estudante que está nos assistindo agora,
que começou nessa área de educação física, ou aqueles que pretendem, né, estão escolhendo ainda um curso, eu vejo que a educação física hoje, ela é uma profissão muito mais valorizada do que há 10, 20 anos atrás, né? Eu lembro que, inclusive, quando eu era jovem, pré-adolescente, meu sonho era ser educador físico, mas associava-se muito o educador físico com o professor dentro da escola. E hoje não. Existe uma imensa possibilidade de atuação. Por exemplo, dentro do futebol, como o Robson, né? Porque toda equipe de futebol, ela envolve ali uma equipe de análise de desempenho, que hoje está em alta também, que envolve a atuação do educador físico, a própria preparação física durante os treinamentos, o acompanhamento durante os jogos, né? Então, o educador físico hoje, ele tem a possibilidade de atuar como um professor dentro da minha escola, dentro de uma equipe de fisiologia, como até técnico de futebol, né? E mais que isso, eu acho que o mais incrível, o mais importante, eu acho que é o que eleva, né, essa profissão, é a possibilidade de, junto da atuação dele no dia a dia, formar cidadãos, como é o que o Robson faz, porque ele trabalha especialmente com crianças de 7 a 10 anos e podem ter certeza que aquilo que eles aprendem dentro de quadra, né, jogando futebol, vai ser muito valioso no futuro para exercício de qualquer outra profissão. Porque o educador físico, ele também cumpre essa função, que além de uma função profissional, vamos dizer assim, uma função social também. Eu acho você, estudante que está ingressando nessa área de educação física, siga em frente, firme, porque vale a pena e é algo que vai trazer recursos para você prover a tua família, mas ao mesmo tempo vai trazer um senso de gratidão, uma satisfação muito grande de ver que você influencia na vida das pessoas. Que é muito interessante, Robson. Esse profissional de educação física, ele é mais valorizado que há 10, 20 anos atrás, como o Fábio disse, justamente por isso, né, Robson? Pelo esse desenvolvimento, essa gestão do negócio. O técnico é um gestor. O futebol hoje ficou mais profissional, né? Então você acaba tendo, antigamente os treinadores de futebol eram só ex-atletas, não tinha formação, e hoje você vê atletas que nem terminou ainda de jogar, fazendo faculdade de educação física para poder seguir no caminho de treinador de futebol. A própria CBF tem cursos, a academia da CBF, né? Preparando os técnicos. Sim, hoje mesmo o cara sendo profissional de educação física, hoje ele é obrigado a fazer os cursos da federação. Isso mudou muito, isso profissionalizou a categoria. Sim. Que o técnico de futebol quer falar alguma coisa, Fábio? Não, eu acho que o Robson saberia me dizer melhor do que eu, né? Mas a maior parte dos campeonatos hoje dentro de federação, os torneios que existem, eles exigem até, né, formação ou envolvimento de algum educador físico, não é isso? Você tem que ter o CREF. E o clube, para você manter um clube, você tem que ter um profissional de educação física por trás. Você não pode, hoje você não consegue montar um clube sem ter um profissional de educação física. E Fábio, como o trabalho do treinador de futebol, né, pode influenciar a formação das crianças como cidadão, né, para o futuro? Porque eles aprendem muita coisa, né, durante os treinamentos. Por exemplo, disciplina é uma coisa importante em qualquer carreira profissional, é o que eles aprendem lá com o Robson, porque muitas vezes eles são obrigados a cumprir funções que talvez não seja da preferência deles, mas tem que cumprir mesmo assim, isso é disciplina. Eles têm que saber que não existe um jogador melhor ou pior, ou que faz mais gols ou menos gols, mas todos ali são importantes, porque ninguém joga sozinho. Você aprende a conviver em grupo, né? Isso, o trabalho em grupo, formação do grupo, é entender que a ser menos egoísta, vamos dizer assim, porque é um trabalho que depende um do outro, e o que mais importante nisso tudo é o resultado do time, não dele individualmente, né? Aprende a ser cobrado, porque o Robson cobra muito e cobra duro ali, é né? muito grande. Né? É isso mesmo, conta pra gente como que é o dia a dia disso. A pressão é grande em cima deles, não só da comissão técnica, mas também dos pais. Hoje, muitos atletas, eles vivem, às vezes o atleta, a criança, ela não é nem por ela, né? Ela gosta do futebol, tudo, mas às vezes ela vem cobrir uma frustração do pai. Sim. É o pai que ser atleta profissional de futebol e não conseguiu, né? E coloca aposta todas as suas fichas do filho. E é muito difícil controlar esse pai, que às vezes é muito impulsivo, né? Essa cobrança faz bem para as crianças.
né? Porque elas já Faz bem pra desde criança, elas já vão aprendendo a lidar com esse tipo de pressão, né? Desde que seja, lógico, uma pressão saudável. No caso do Robson, a pressão vem na cobrança de executar. Qual é a idade que vocês trabalham mesmo? Nós começamos com 7 anos. Dos 7 até os 18 anos. Até os 18 anos. Essa fase é a formação do caráter desse jovem, né? Então é extremamente importante. Dentro do futebol ele tem pressão por resultado, tem pressão do técnico porque ele cobra que aquilo que foi determinado durante os treinamentos seja cumprido durante o jogo. Tem a cobrança do pai. A do pai talvez seja a pressão menos saudável, vamos dizer assim, porque muitas vezes é o que o Robson falou, né? Vem de uma pressão desproporcional, talvez, para cumprir uma situação que ele gostaria de ter vivido e agora ele joga em cima do filho. Mas, de qualquer forma, desde que bem trabalhado essa pressão, ele vai viver isso no futuro, dentro das empresas onde ele vai trabalhar, mesmo que não como atleta de futebol, como advogado, como colaborador dentro de uma empresa, a pressão sempre vai existir. É bom que a criança, desde cedo, ela vai se familiarizando com esse ambiente. Rob, qual que é a grande diferença, né, entre se trabalhar dentro de um grande clube que visa resultado nos campeonatos, né, campeonatos federados, e o trabalho numa escolinha? A escolinha é onde inicia tudo, né? É onde hoje uma criança que vai para disputar campeonatos de federação, ele tem que ter iniciado numa escolinha lá com 5 anos, com 6 anos, para que com 7 anos, quando ele chega no clube para disputar um campeonato, ele já venha já com algumas partes técnicas já desenvolvidas. Perfeito. Né? Porque os times que disputam hoje os campeonatos da federação, eles são um pouco mais seletivos. Então a criança é feito peneiras para poder... O processo seletivo é mais rigoroso, né? Justamente. Porque a intenção é a disputa do título. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso, Fábio? Por exemplo, meu filho começou na escolinha com o Robson. Né? E ali fica nítido a diferença, porque na escolinha ele aprendeu o básico, né? Como desenvolver o esporte, a base de coordenação motora, todos os fundamentos do futebol. E aí depois, mais tarde, ele veio participar de um processo de seleção no São Caetano, acabou passando e hoje ele já aprende coisas diferentes. Né? Visão estratégica, estratégia, trabalho de grupo, já visando um resultado na frente. Então a gente pode dizer até que a escolinha é essencial para quem deseja ter um futuro no futebol. Tem que iniciar nas escolinhas. Tem que começar nas escolinhas. O Pedro mesmo é um exemplo disso. O Pedro chegou para mim na escolinha e ali eu já via qualidades no Pedro que fez com que eu convidasse o Fábio, né, para trazê-los para fazer parte da equipe de federado. Legal. Então existe um primeiro degrau aí que é a escolinha de futebol. Como qualquer formação, né, Zé? A gente tem que começar lá o primeiro degrau e aos poucos, né? É isso aí. Como jogador de futebol, como profissional de qualquer outra área. Né? Perfeito. Tá muito legal o bate-papo. Agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, mais conhecimento sobre o mundo do futebol. Você que tem interesse em ser um profissional nessa área, o Carreiras Profissões está hoje tratando com esse ilustre convidado que já foi jogador e hoje é técnico do futsal de São Caetano e tem sua escolinha. Qual é o nome da escolinha, Robson? Robson Santos Fundamentos. Robson Santos Fundamentos. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo bloco. Até já. Fique ligado. Com mais de 10 anos de mercado, a ABRE, Agência Brasileira de Emprego e Estágio, conta com mais de 75 mil candidatos cadastrados no Grande ABC. A ABRE conecta a sua empresa ao candidato ideal, trazendo satisfação e qualidade com o melhor custo-benefício. ABRE, deixe o entusiasmo entrar em sua empresa. Contrate um estagiário. Acesse e cadastre-se www.portalabre.com.br. A Adriana tá em casa com a família toda e a sogra fazendo aquela receita da internet. Mas será que a sua internet aguenta tantos aparelhos online ao mesmo tempo? Sem Vivo Fibra, a receita vai ficar um horror. Não deixe a banda larga virar um drama na sua vida. Mude para Vivo Fibra e deixe sua família inteira conectada ao mesmo tempo com a ultra velocidade da Vivo. Banda larga é Vivo Fibra. Venha para a ultra velocidade. Assine já.
É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui com o programa Carreiras e Profissões. Agradecemos novamente nossos parceiros, a Barbearia Las Vegas Barbershop, a Via Cal no Card e Vivo Fibra. E agora, para falar um pouquinho mais sobre tudo isso, nós falamos já sobre a importância dos pais, né, que acabam influenciando negativamente, muitas vezes no dia a dia do treinamento das crianças, que se empolgam, eles colocam às vezes uma carga desapropriada para aquele momento, né? E Fábio, como que os pais podem contribuir, né, para o trabalho de um treinador, né, na formação da criança? Em primeiro lugar, deixar o treinador trabalhar, né? Certo. Ele é o profissional da área, ele que entende, então a gente tem que, primeira coisa, confiar no que ele está fazendo. E no caso do Robson, não há porquê haver qualquer tipo de desconfiança, porque o trabalho é muito bem feito. Então, a melhor contribuição que o pai traz hoje é deixar a responsabilidade para o treinador, deixar ele trabalhar. Eu tenho um pai de um atleta meu que ele joga comigo desde os 7 anos, hoje ele está com 16 anos. E ele sempre falou assim, deixa a criança ser criança. Ele foi jogador de futebol, ele nunca cobrou o filho dele. Pelo contrário, sempre deu apoio para o filho, não é aquele pai de ficar criticando a criança, né? E ele sempre, eu tenho isso comigo. Deixa a criança ser criança. Certo, brincando que se aprende, né? Justamente. Mais fácil de aprender, né, Fábio? Exatamente. Eu, como pai, posso dizer que eu procuro cumprir isso que eu falei, né? Deixar o treinador trabalhar à vontade. O meu papel junto com meus filhos, com as crianças, é incentivá-los. É mostrar que, às vezes, mesmo na dificuldade, porque nem sempre eles são titulares, nem sempre eles estão jogando a posição que gostariam. Nem sempre vão né? ganhar. Nem sempre vão ganhar, mas eu faço questão de lembrá-los que isso é importante. É o que eu falei, faz parte do desenvolvimento, né? Sim. Elas têm que, de alguma forma, aprender que para conseguir o que elas querem, tem que ter muito esforço, muita dedicação. Então, a cada vez que elas chegam um pouco frustradas porque não conseguiram o resultado, não jogaram na posição ou ficaram no banco, eu digo, então é mais um motivo para você se esforçar cada vez mais, porque uma hora a oportunidade vai surgir. E isso nunca falta, porque o Robson entende a necessidade sempre de... O sucesso acontece quando a oportunidade encontra quem está desenvolvido, né? Quem está preparado para aquilo. E Rob, você também atua com algum trabalho social, além de São Caetano? Hoje, na verdade, acaba sendo São Caetano um projeto social, né? Porque hoje nós temos no projeto, são mais de 110 crianças. Nós temos 8 categorias. Então hoje tem o grande projeto social, nós tiramos as crianças da rua. Hoje você pega meninos de 16, 17 anos que poderiam estar indo para um caminho errado e ele acaba estando dentro do esporte, dentro do futebol e ele acaba indo pelo um caminho mais correto. Sem dúvida. E o senhor tem algum incentivo da prefeitura, alguma ajuda financeira, governamental? Como funciona isso? Não, hoje não. Até o ano passado nós tínhamos o apoio da prefeitura de São Caetano, mas com a mudança do prefeito, eles preferiram apoiar um outro projeto e a gente, para não deixar o projeto acabar, eu acabei levando para São Bernardo. Hoje eu tenho uma parceria com o Palestra São Bernardo, que recebeu a gente muito bem, que abriu as portas, acreditou no nosso projeto. Hoje são 110 crianças que a gente mantém dentro desse projeto. 110 crianças? 110 crianças. É um número bem significativo, né? Sim, e a gente tem lá crianças de 7 a 18 anos. Sim. Né? Hoje as categorias elas são divididas 7, 8, 9 e 10. Aí nós temos 12, 14, 16 e 18. Uhum. Então a gente mantém todas essas categorias na federação. O custo é muito alto. E sem os apoios, como que faz? Então hoje a gente conta com apoios de algumas empresas. Eu conto hoje com a colaboração dos pais. Hoje os pais me ajudam muito. Hoje a gente diz que é patrocinadores. Hoje toda a minha comissão técnica, nós somos em 8 na comissão técnica, são todos voluntários, né? Ninguém ganha, pelo contrário, colocam dinheiro do bolso para poder manter o projeto. Eu estava até conversando com o Fábio um pouco antes do programa e pensando até que ponto vale a pena a gente manter o projeto dessa forma, sem recursos, sem apoio da assistência privada, de prefeituras, do governo, tudo. Então a gente fica meio... preocupado, assim, né? Porque é um projeto muito bonito. Encerrar um trabalho com 110 crianças não é fácil. Não é...
Então, o pessoal que está nos assistindo, se o senhor quiser falar alguma coisa de como colaborar, quem tiver interesse de associar sua marca ao esporte, que é tão importante, né, Fábio? Você que está ligado nessa área, pode falar até mais. E vale ressaltar, dentro do que o Robson estava falando, que nesse grupo de 110 crianças, existem crianças de todos os níveis socioeconômicos, desde pessoas muito simples, onde o pai tem dificuldade, inclusive, de conseguir levar as crianças para os treinos, a outros que têm um pouquinho mais de condição. É esses que têm um pouquinho mais de condição que acaba ajudando o time de alguma forma, mas não seria o ideal, porque é um projeto profissional, de excelente nível profissional, e como a gente estava falando aqui, de responsabilidade social, formação de cidadania também. Então, seria muito importante que projetos como esse contassem com patrocinadores, com investidores, apoiadores. Então, aqueles que estão nos assistindo e que querem associar a sua marca a uma iniciativa de valor, né, associado a um trabalho de responsabilidade social e também muito profissional, entre em contato, porque além disso tudo vai proporcionar para a sua empresa também visibilidade, porque a gente está falando de um profissional campeão aqui, né? Sim. Que disputa campeonatos e bate de frente com grandes times, como ele disse, Santos, Palmeiras, já foi campeão, né? Derrotando times como esse, inclusive. Então, a possibilidade do investidor estar associando a sua marca a uma iniciativa de valor, mas também trazer uma visibilidade importante dentro de um nicho de mercado que hoje é muito bem visto, né? Que são crianças, porque a gente está falando de sonhos, né? Acima de tudo, a gente está falando de sonhos. Então, aquele que investe num time, num trabalho como o do Robson, está investindo no sonho das crianças, no futuro da nossa sociedade. Muito legal isso. E lidar com sonhos não é fácil, né? E não é só o sonho das crianças, é o sonho dos pais também, né? Exatamente. Como que é trabalhar com isso? Esse é o pior, né? Esse é o pior. O sonho dos pais. É o sonho dos pais. E lidar né? com as crianças é fácil e é maravilhoso lidar com eles. O grande problema é lidar com a vaidade dos pais. Sim. Mas como que qual dica que você dá para quem está começando como treinador de futebol, encontra essas dificuldades? O que você pode dizer? Olha, eu costumo dizer o seguinte: eu tenho que ser honesto com a criança. Se eu for dar ouvido para os pais, eu não consigo desenvolver o trabalho. Então, você tem que ser honesto com a criança. Você tem que sair de um jogo ou de um treinamento sabendo que você foi honesto com a criança. Sim, isso é fundamental, né? Entendeu? Se você agir dessa forma, eu acho que é um bom caminho andado. Porque os pais, você não vai conseguir agradar todo mundo. Perfeito. Tem pais de crianças que não jogam, que às vezes te apoiam. E tem pais de crianças que a gente joga e são os pais que criticam. Né? Sim, a gente sim. tem que estar acostumado com as críticas e focar nas crianças. Nas crianças. O trabalho é tão profissional que muitas vezes eu vejo o Robson até corrigindo as falhas dos pais nesse relacionamento, entendeu? Porque às vezes é o que a gente falou aqui já. Os pais colocam uma pressão desproporcional, inadequada, entendeu? Que às vezes acaba interferindo na possibilidade de crescimento dessa criança. E às vezes eu vejo o Robson ali no dia a dia, conversando com as crianças. Ele às vezes cumpre não só o papel de profissional de educação física, não só o papel de treinador de futebol, mas de professor, de pai, de psicólogo, de médico, entendeu? Às vezes ele passa orientações para as crianças que eles não receberam dentro da escola e talvez, né, por causa do nível de instrução como que envolve qualquer grupo de pessoas, né, nem os pais conseguem transmitir para as crianças. Fala pra gente, quem quer trabalhar com futebol, além da formação acadêmica, que é tão importante, quais outras características você poderia pontuar pra gente? Comunicação, capacidade de relacionamento, a capacidade de você também adaptar a linguagem ao grupo que você está trabalhando, no caso, crianças e os pais também, porque eu imagino a dificuldade, eu acho que o Robson pode me falar pra gente aqui muito, muito melhor que eu, né? Porque deve ser difícil, né, Robson, assim, adequar, né, a comunicação com pessoas tão diferentes assim, não é? Você tem que criar uma linguagem com as crianças, você tem que tentar descobrir, porque tem hoje, se você vê o trabalho, se você vê um jogo, é uma loucura. Então tem crianças, se você não gritar com ela, se você não pegar no pé dela, ela não joga. E tem criança que se você pegar um pouco mais no pé, ela não joga. Então você tem que estar preparado para isso, tem que saber aquele que você pode pegar um pouco mais no pé, aquele que você pode deixar um pouco mais à vontade.
Para você ter... Então, às vezes, tem até pais que falam, poxa, mas você grita mais com meu filho, você não É que fala com o ele filho tá do numa outro. condição especial. Então, tem meninos que se você não for junto com ele, não jogar com ele, ele não joga. E tem criança que se você forçar um pouquinho mais, você perde ele. Então, você tem que estar sempre ligado nesse... Muito, Então, muito interessante. essa é uma característica talvez das mais importantes, né? Além da formação acadêmica, ele saber flexibilizar a comunicação, se relacionar com as pessoas, porque são pessoas diferentes, como o Robson falou, um você pode cobrar mais, outro menos, um é uma linguagem diferente, o outro não, então isso daí é algo que o educador físico que pretende trabalhar com o futebol precisa de desenvolver desde já. Muito legal. Então você que pensa em trabalhar com futebol não acha que é um mar de rosas. É bem complexo, né? Não é fácil. Qual que é a mensagem que você pode deixar para o estudante que está nos assistindo que queira entrar na área de futebol com as principais vantagens, os principais benefícios? Porque não é só o problema, né? Também é gratificante. Não, tem as suas gratificações. Trabalhar com criança é maravilhoso. Eu acho que hoje o futebol ficou muito mais, como que eu vou te dizer? Muito burocrático, muito técnico. Na grande verdade, hoje virou mais... O profissional de futebol, hoje ele tem que ser um atleta. Então é onde o profissional de educação física acaba tendo a importância grande hoje no trabalho de uma formação de uma equipe ou de um atleta. Que antigamente, se você pegar anos atrás, na época de Zico, daí para trás, o futebol era diferente, né? Era mais a qualidade mesmo do jogador. O jogador tinha que ser bom jogador. Hoje não, é muito físico. Sim. Hoje você vê atletas, eu tenho um atleta que se você vê esse menino jogar, ele é fantástico, inteligente, a coordenação, a parte técnica, parte tática, ele participa. Quando você pede tempo, ele participa Você vê a inteligência dele. Ele não consegue se firmar em alguns clubes por conta da parte física. Tá. Então hoje o brasileiro não está mais, não só o brasileiro, o futebol não está mais ligado, não está mais indo atrás da qualidade técnica muitas vezes. Está indo mais o atleta que tem um poder, uma qualidade física maior é o que... Entendi. Que Por isso que são tantos testes, tantas avaliações no futebol de alto rendimento. De alto rendimento. Hoje todo clube praticamente tem a equipe de análise de desempenho, né? Onde a figura do educador Investem físico... muito nisso, né? E o educador físico hoje ele é imprescindível, né? Sim. Dentro dessa nova realidade que se vive no esporte. Além do educador físico, quais são as outras profissões que a gente poderia citar que estão envolvidas nessa área do futebol? Fisiologista, psicólogo, fisioterapeuta, psicólogo. Hoje a maioria dos clubes, principalmente os grandes clubes, ele tem o psicólogo. Todos eles têm psicólogo. Tem psicólogo. Tem o fisioterapeuta. Nutricionista. O nutricionista também é muito importante, né? A gente sempre acompanha matérias sobre... Até uns anos atrás, quando eu comecei com o futebol, eu não via a importância que era de um fisioterapeuta dentro do trabalho. E hoje a gente vê que um trabalho sem um fisioterapeuta não tem como você manter um clube atleta sem ter uma fisioterapia. Sem dúvida. E o gestor, né, Fábio? O Fábio que é um palestrante, acompanha muito. O Tite é um grande exemplo disso. De gestão. Está aí outra característica importante, além da formação acadêmica, é a capacidade de liderar. E dentro da capacidade de liderar está a gestão de pessoas, né? No resumo de tudo, Zé, o esporte, o futebol, ele acaba se tornando um campo fertilíssimo para desenvolver muitos profissionais de várias áreas. Então, aquele que hoje está encontrando dificuldade no mercado dentro desse cenário difícil que a gente está no nosso país, pode ver sim o futebol com bons olhos, porque ali tem... Não é só ser jogador. E não é só o educador físico, não é? Envolve várias atividades profissionais que vai desde um gestor, né, de um bom líder, até o fisiologista, o nutricionista, um psicólogo, um educador físico, enfim, é um campo fértil para quem quer desenvolver uma carreira de sucesso. Muito legal. Então você que está nos assistindo, às vezes pensa que sua chance, porque não é jogador, acabou, não é assim, né? Não. Tem muita coisa aí. Existem diversas formas de se atuar dentro do futebol. Legal. Mas não podemos esquecer do incentivo, né? Porque, exatamente. Infelizmente, o nosso país não tem essa cultura de investimento no esporte. Fora do nosso país, a gente vê que onde existe essa cultura,
a gente forma excelentes atletas em nível olímpico, em reconhecimento mundial, né? E lembre-se sempre que existe uma responsabilidade social nisso tudo, né? Porque são menos crianças na rua, menos drogas, mais concentração, foco, concentração dentro daquilo que ele vai fazer no dia a dia, enfim, cumpre uma função social. Tá? Perfeito. Robson, quer deixar as considerações finais, os seus contatos para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre o meu trabalho, sobre o projeto que a gente desenvolve com essas crianças. Quem quiser fazer um contato, o meu telefone é 11 98167 0441. Perfeito. Então, anotou? Puder ajudar, o Robson é muito grato pela ajuda. Isso aí. Fabio, considerações finais, seus contatos, palestras? Eu peço que as pessoas curtam a nossa página do Incentivo Esporte e Educação, que, como eu disse, é um projeto sem finalidade lucrativa, com o único objetivo de captar recursos para dar apoio a trabalho como esses que o Robson desenvolve. Convido também aos pais, às crianças, aos estudantes, aqueles interessados na área de esporte, educação física, a conhecer a escolinha do Robson, que acontece no Clube dos Meninos em São Bernardo do Campo, também no Palestra, ali no bairro do Ferrazópolis, né? Os meninos ficam no Ruge Ramos, né? Como vocês viram na matéria de entrada, né? Um trabalho muito legal, acho que vale acompanhar. Serão sempre bem-vindos aqueles que quiserem conhecer o trabalho. Muito legal. Obrigado pela participação, foi uma honra recebê-los. Obrigado você de casa que está nos assistindo, pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube. E acompanhe sempre no nosso canal, porque sempre, toda semana, temos uma profissão nova, convidados especiais falando sobre essa profissão, sobre as possibilidades, as oportunidades. Hoje podemos acompanhar aqui todas as possibilidades dentro do futebol. Isso é sempre muito interessante para você, tá bom? Então nos acompanhe, fique sempre ligado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal!